Eu tô clicando pra publicar o vídeo. Ai, meu Deus do céu. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you'll... Oi, eu sou a Guide. Estamos começando mais um vlog e é segunda-feira. E antes de tomar café da manhã, até por isso que eu tô com essa cara aqui, eu faço esses rituais, assim, tirar as cartas, ver o que as energias da semana estão apontando. E principalmente de fazer o que eu acabei de fazer, que é a agenda da semana. Olhar um panorama dos compromissos, o que eu tenho que fazer, clientes que eu vou atender. Geralmente eu acordo segunda bem ansiosa, assim, porque tem bastante coisa pra fazer e eu acho que não vou dar conta, nananã. Agora eu venho aprendendo a controlar. É mais ou menos, dependendo de cada semana, óbvio. E o meu controle é esse de faço essas pequenas ações, né? Arrumar a agenda da semana e tudo mais. Então, essa semana, por exemplo, tem um atendimento de uma cliente. Eu tenho que trabalhar no guia das outras clientes. Tem uma vaga aberta para desencaixe, então eu sempre atendo um número limitado de clientes, né? Então, quando uma sai, entra outra. E para essa outra entrar, eu faço uma série de entrevistas com pessoas que são interessadas e tudo mais, para ver quem faz sentido tá na desencaixe. Eu tenho essas entrevistas essa semana. E tem uma coisa muito legal, que não tá 100% confirmada, mas vamos ver, que é uma palestra na quinta-feira. E se tiver, então eu tenho que montar essa palestra, montar o PPT, pensar na palestra. Temos bastante coisa para fazer essa semana. Bora lá? Ser uma empresária, uma empreendedora, tem vários desafios. Um deles é que você não para de trabalhar nunca, certo? Então, eu aprendi que se eu continuasse tentando viver uma vida como alguém que é um CLT, eu ia enlouquecer com a distribuição das coisas no meu tempo. Como é que eu vou filosofar aqui? Então, já que eu trabalho final de semana, eu trabalho de noite, eu trabalho em vários horários aleatórios, eu também me dou a liberdade de fazer exercícios em horários em que uma pessoa que tem CLT não consegue. Então, eu faço exercício físico normalmente às 11 horas da manhã. Pra mim é muito bom porque eu sou uma pessoa que acorda muito produtiva nas primeiras horas da manhã, então eu fico bastante no computador, assim, trabalhando. Aí eu tenho essa pausa agora. Vou no Pilates, ou vou na academia, ou vou na Velocity. A Velocity ainda faço horários mais malucos. E daí, depois, eu volto, almoço, tomo banho e monto o segundo look do dia. Dito isso, eu sempre começo o dia com a roupa de exercício. E cada vez mais as roupas de exercício têm feito parte da minha vida. E por isso eu quero mostrar um novo que chegou aqui, que é este macaquinho roxo do meu roxo. Olha que lindo, gente. Eu só não vou hoje, porque apesar de estar esse sol, tá frio ainda, sabe? E ele é um macaquinho curto, ó. Daí não sei se tapa tanto assim, tô com medo de ficar com frio, porque eu tô indo pro Pilates agora. Mas queria mostrar pra vocês essa lindezinha. Gente, daqui a pouco vocês vão me ver usando. Linda. Cheguei do Pilates agora e sabe o que é pior? O sol não era de mentira, tava realmente calor e eu poderia ter usado meu look novo. Hoje eu vou trabalhar 100% aqui de casa, mas vou fazer algumas reuniões online, então eu fiz uma maquiagem bem básica, assim, e um look de trabalho home office, que tem uma personalidade, que eu consegui, assim, me divertir pensando nessa calça que tem rosa, com o detalhe da estampa aqui. Inclusive, essa é uma estampa exclusiva minha, com a minha amiga Lucy. Logo mais mostro sobre isso pra vocês. Então, eu fiz uma sobreposição, um look bem tranquilo e confortável pro home office. Então, eu tenho essa categoria de roupas para trabalhar em casa. E essa calça, por exemplo, ela tem elástico aqui, ó, na cintura, entendeu? Então, assim, calças com elástico são as minhas do home office e eu procuro em tecidos diferentes, assim, pra dar mais um charminho. Começando por aqui, outro dia e outro look. Dessa vez eu tô um pouquinho mais arrumada que ontem, só que é o mesmo conceito. Eu ando usando bastante camisetas, assim, e gostando dessa brincadeira de uma peça mais arrumada embaixo, com um tecido diferente. O look muito parecido com ontem, camiseta e saia, né? Só que aqui também eu dei uma pesada na mão nos acessórios. E eu estou na fase de colares, né? Algumas pessoas comentaram que eu sou a pessoa dos brincos, eu ainda uso bastante brincos e brincos coloridos, mas também tenho alternado com
os mix de colares, que também tem sido uma coisa que eu gosto. E tô pensando em qual sapato eu vou colocar aqui neste pezinho. Mas eu acho que eu vou nesse daqui. E vai ficar bom nessa composição. Ah, vai dar super certo. Eu confesso que quando eu comprei esse Adidas, eu amei, obviamente, olha como ele é lindo. Só que daí, uns dias depois, eu pensei, cara, será, né, que eu vou conseguir usar muito ele? E a resposta é sim. Eu tenho conseguido usar. Então, às vezes, eu percebo que algumas peças entram no nosso guarda-roupas e são uma certa ousadia. Elas exigem um pouquinho da gente pra pegar no tranco. Mas depois, tipo, eu tenho usado esse tênis aqui toda hora. Então, faz sentido. A minha palestra dessa semana foi confirmada. Então, quinta-feira, eu vou dar uma palestra. E caso você não saiba ainda, eu amo dar palestras, eu amo dar aulas, amo criar a narrativa de cada encontro. Então, assim, estou bem empolgada para essa quinta-feira. E também bem empolgada porque é um tema que eu nunca falei dessa forma que eu vou falar. Esse evento que eu vou é para uma comunidade de designers aqui de Curitiba. Então, o foco é como que eu fiz a minha consultoria de estilo a minha consultoria de estilo baseado no design. Porque quando eu fiz o curso de consultoria, eu fiquei chocada com o quanto a consultoria tradicional buscava só consertar as mulheres. Tudo era sobre o corpo estava errado, a cor estava errada, sabe? Era tipo assim, como é que eu te conserto para você ficar melhor? E eu tinha vindo de uma base totalmente criativa, trabalhei com criatividade e desenvolvimento de marcas e de experiências da pessoa, do usuário, né, por anos. E daí eu falei, quer saber? Eu vou pegar alguns desses conhecimentos da consultoria tradicional e vou reinventar a forma de criar a consultoria. E é por isso que a Desencaixe é tão diferente, porque eu uso essas técnicas de design e de criatividade para conduzir essa mulher numa forma de se expressar e não de se corrigir. Então, tô animada para criar essa apresentação, porque vai ser a primeira vez que eu vou explicar isso de uma forma, assim, bem nerd, com as coisas do design e tudo mais. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you're rational. E curiosamente, eu estou aqui agora também testando pela primeira vez a inteligência artificial para fazer um site. Eu estava querendo revisar um pouco a forma como eu apresento o meu curso do Crie e Multiplique e usei a IA para criar. Ela está criando aqui, vou mostrar para vocês. E já estou chocada, porque assim, ela buscou um pouco da minha identidade visual, eu passei para ela e ela está criando uma nova versão do site. Vamos ver como é que vai sair isso daqui. Não sei se vou publicar hoje nem nada, por enquanto era só uma pesquisa, mas eu vou deixar o site aqui embaixo de qualquer forma do curso do Crie e Multiplique para você conhecer. Esse curso eu ensino técnicas de combinação que também são inspiradas no design. Então, é como te dar uma autonomia de designer para aprender a criar combinações e não precisar decorar só as possibilidades. Assim, gente, eu fiz um prompt bem simples e mandei o meu site antigo para ele revisar. Então, ele fez baseado no que já tinha no site. Eu ainda vou manter o site que eu tinha feito com mãos humanas. Então, esse link que vocês vão ver aqui embaixo ainda vai ser o site antigo com mãos humanas. Confesso que eu não tenho uma ideia absoluta sobre inteligência artificial. Eu sei que ela causa vários problemas. Mas também eu sempre fui uma pessoa que testou coisas de inovação, né? Então, quando eu comecei na minha carreira, milhões de anos atrás, eu fazia sites quando ninguém sabia fazer sites, eu sabia usar coisas que ninguém sabia. Então, é da minha curiosidade testar e inovar dentro dessas coisas. Mas ainda assim, não sou nenhuma super pessoa que usa inteligência artificial e nada disso, mas não deixo de explorar e de saber as possibilidades. Então, mais uma coisa que vamos conversar por aqui às vezes, que é o que eu ando testando na inteligência artificial. Mas o que eu posso te dizer é que meu site tá bem mais bonito do que esse daqui que a IA fez. Já tô há 559 mil horas sentada aqui no computador e está um dia belíssimo de sol em Curitiba, coisa que é rara. Então, eu vou pegar o meu computador, a minha caneta, o meu caderno e vou pensar e trabalhar em outro lugar para dar uma arejada no sol. Eu preciso fazer a estrutura da minha palestra de quinta-feira.
Claro que eu poderia usar IA, nananana. Eu vou, claro, trocar uma ideia com a IA, só que eu gosto, nas palestras, escrever primeiro a estrutura à mão, assim, no papel, o que eu pensei, a cadência narrativa, o que eu pensei em falar. Aí depois eu jogo pro computador e faço layout. Então, nesse caso, não teremos IA trabalhando por mim. Não tenho quase IA trabalhando por mim em nada, eu tenho que melhorar isso, inclusive. Eu acredito que nesse processo criativo para pensar a palestra, essa caminhada que eu vou fazer até o lugar que eu vou trabalhar e a volta dessa caminhada me ajuda muito a colocar as ideias, sabe, no lugar, a pensar. Então, várias vezes eu faço caminhadas para pensar no que eu preciso fazer. Porque se eu fico só em casa tentando pensar, começa a me dar ansiedade. E eu não quero passar por isso hoje, então bora lá. But you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind. But your love for rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love. Acordei super cedo hoje, tava sol. Eu falei, então é hoje que eu vou usar o meu macaquinho novo. Olha que lindo, gente. Eu amei como ele ficou no corpo. E daí eu montei esse look, que é quando eu fico de home office com a roupa fitness. Eu jogo uma camisa por cima, então de manhã eu tava trabalhando ali nas minhas coisinhas, criando o layout da apresentação. Ontem eu rascunhei a apresentação, hoje eu tava criando o layout. Só que de repente, Curitiba simplesmente virou o tempo. E olha isso, gente, vai chover completamente. Aí eu vou trocar de look? Não vou. Eu vou pro Pilates com esse look, porque eu queria ter usado segunda. Eu não usei, eu vou usar hoje. Eu tô andando uma quadra a mais pra ir buscar minha amiga Jenny, que faz pilates comigo, mas tá sem guarda-chuva. E, gente, eu tô com o look aqui, ó. Eu tô rindo muito porque, tipo assim, cara, segunda que eu não vim, tava com o macacão, tava um dia de sol lindo. Lindo. E daí agora, só de teimosia, tô com o macacão. Tá um frio. Vento, uma chuva. Ai, gente, sério. O Uber de guarda-chuva que meu voou embora. E o meu look tá adequado, você acha? Amiga, não. Love is paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô trabalhando desse cenário aqui. E eu tenho uma coisa, gente, que quando eu preciso criar algo do zero, entrar em um processo criativo, eu não consigo fazer isso da minha mesa tradicional de trabalho. Eu preciso ir para outro lugar. Então, vocês viram que ontem eu fui para outro lugar. Hoje, pelo menos, eu troquei de mesa. A mesa está aqui do lado, tá bom? A outra mesa tá aqui. Mas eu tinha que estar em outro lugar. Parece que a minha mesa tradicional de trabalho, ela é para resolver coisas burocráticas, mais práticas, para atender. Mas quando eu estou criando, eu preciso estar nessa mesa aqui. Eles me deram 40 minutos para falar amanhã. É bastante coisa. E eu espero que eu cumpra esse prazo, porque assim, é sempre na sorte. Eu nunca testo as minhas palestras antes, é muito raro, a não ser que seja, assim, algo muito, muito específico, né, do tempo. Senão eu vou deixando o flow do dia e percebo se eu posso falar mais, se eu posso falar menos. Eu acho que é um pouco também da experiência que eu tenho, né, de criar conteúdo, de falar, né. Outra coisa que eu ia comentar sobre o meu dia de hoje, já tem um tempo que eu aprendi a organizar meu tempo, já tem um tempo que eu aprendi a organizar meu tempo em blocos de temas, assim, né, porque quando você empreende, você tem que resolver muitas coisas no dia, muitas vezes, e muitos temas diferentes. E eu percebi que se eu trocava muito de tema no mesmo dia, assim, nossa, eu ficava exausta no fim do dia e não sentia que eu tinha produzido, né, naquele dia. Hoje, eu tinha 2 principais blocos para trabalhar. Um deles era na apresentação e outro era no atendimento da minha cliente que eu vou atender amanhã.
ia ser hoje, mas ela mudou pra amanhã, e daí eu modulei meus módulos lá de novo do tempo. Só que acabou que surgiu 2 reuniões pra tarde que eu fiz, e daí acabou quebrando o meu bloco, eu não consegui fazer o bloco do atendimento da cliente. Já é 6 horas da tarde agora. Eu quero ver se eu consigo trabalhar um pouco na apresentação da cliente de amanhã, que o atendimento é à tarde, então dá tempo ainda. Porque agora à noite eu vou ter mentoria. Eu participo de uma mentoria, um grupo de mentoria de empresárias. Então vou ter um encontro de mentoria. Então eu não tenho muito tempo que fazer. E eu tenho um tempo da minha energia também, sabe? Não adianta só eu vou fazer agora até meia-noite. Não consigo, prefiro acordar mais cedo amanhã. I ain't your maybe. Tell me what it is. 'Cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love. Dia corrido por aqui. Quase que esqueci de aparecer, mas não tem como não aparecer, porque hoje é o dia da minha palestra. Então eu tava de manhã finalizando a palestra e à tarde acabei de atender uma cliente maravilhosa, Nancy, beijos, eu sei que ela assiste aqui no YouTube. E com essa cliente, e tem algumas coisas que eu levo em consideração na hora de pensar esse look para palestrar ou para estar em um lugar em que eu preciso que a minha marca pessoal esteja muito forte. Então, a primeira coisa é que eu sempre vou colocar alguma coisa do meu prisma de estilo. Isso vai reforçar alguma coisa da minha identidade e vai me ajudar a comunicar o que eu quero. Uma das coisas é essa combinação de roxo e verde, por exemplo. O segundo ponto é que eu vou prestar atenção em qual lugar eu estou indo palestrar. E isso vai poder me dizer quanto eu tenho que ser mais formal, menos formal, o quanto eu preciso ser, posso ser mais criativa, porque mesmo que eu esteja com o meu prisma de estilo nas mãos, eu tenho essa possibilidade de também me adaptar ao que eu preciso para o lugar, porque isso também ajuda um pouco a entender o contexto. Nesse caso, eu vou palestrar para designers, então é um ambiente mais criativo e por conta disso, eu ousei um pouco mais aqui e criei essa sobreposição aqui com lenço e coloquei com uma calça preta, diferentona, da Adidas. Então, ó, deixa eu mostrar os detalhes aqui pra vocês. Então, ficou essa sobreposição. É uma mistureba diferente, mas tem muito a ver com a minha cara. Então, tem esse lugar em que eu posso ser mais criativa pensando nisso. Eu nunca vou passar por cima de como eu tô me sentindo na hora de criar esse look. Por quê? Se eu estou me sentindo insegura com a roupa, se eu não estou segura, se eu não estou bem, eu não vou com ela. Então, eu sempre vou procurar perceber quanto que eu tô bancando aquele look, sabe? Então, mesmo que assim, eu já vou estar numa palestra e tudo mais, mas não é todo dia, todo lugar e todo momento que a gente tá bancando ser mais ousada. Então, eu também entendo que eu tenho esses níveis aí de ousadia. Hoje sinto que eu estou ousada, ainda falta adicionar o batom aqui, isso também pode pesar ou não mais o look, vai depender da hora que eu estiver indo, como é que eu estou. Mas o fato de fazer, por exemplo, essa composição visual com um lenço por cima da calça, já é um nível a mais de ousadia aqui, que estou pronta para viver, então vou neste mood. Já estou pronta para minha palestra e olha a trupe que veio. Vocês estão preparados para aparecer no meu YouTube pela primeira vez? Migas, tem várias migas que vieram, tô bem feliz, porque eu tô sentindo aquela sensação que é a primeira vez que eu vou explicar para minhas amigas o que eu faço. Aí eu quero. Cheguei em casa exausta, que todo o meu carisma é entregue quando eu faço uma palestra. Mas eu amei e as pessoas aparentemente amaram também. Então foi super legal. Como vocês perceberam, eu tive que trocar a jaqueta porque eu achei que tava frio. Realmente tá frio. Esfriou muito. Tinha até colocado uma outra por baixo aqui, mas foi me dando um calorão lá na hora. Se eu tivesse ido com a outra roupa, ainda teria funcionado, mas fiquei feliz com esse também. Então mudei os acessórios aqui e tô até meio rouca. Acabou de chegar aqui e eu quero abrir com vocês porque eu não vou aguentar esperar até amanhã. Tô curiosa. Meu Deus, eu tô péssima dos nomes das coisas. Renner com a Francesca. Ó, eu peguei a camisa
M, que ela é bem over, mas acho que eu fiz certo. Ó. Eu sempre quis ter as camisetas da Francesca, porque elas têm essas mensagens assim, né? Então, ó, Creativity takes audacity. Eu peguei essa no P porque ela é bem over, nossa. Amei. Amanhã provo e mostro pra vocês. Boa noite, tchau. Vou maquiar e conversar com vocês sobre ontem. Eu recebi muitos feedbacks bem legais da palestra, assim, várias pessoas gostaram, se saíram inspiradas e eu fiquei muito feliz com isso. Eu gosto muito dessa sensação do ao vivo. Quem já me viu ao vivo dando palestra, ou quem já teve uma aula ao vivo comigo, sabe que parece que eu crio um personagem. Uma amiga minha que viu ontem pela primeira vez eu dando palestra, ela falou assim: amiga, você fica tipo uma vilã do bem. Eu amei essa descrição, porque eu fico tipo firme falando as coisas, mas eu sou engraçada, sabe? Tipo, bom, vocês me veem aqui, né? Então, eu adorei essa descrição, uma vilã do bem. E eu termino a palestra falando que eu busquei trabalhar dessa forma porque eu acredito muito que a imagem é algo que tenha que empoderar. Não gosto dessa palavra, empoderar, né? Então, o fim da palestra é bem inspiracional nesse sentido, né? Que é o que eu acredito, que as mulheres podem encontrar na imagem essa força para se expressar. E no final da palestra veio uma mulher conversar comigo, completamente emocionada, inspirada, assim, muito, muito legal. E ela comentou assim: Guide, mas eu não sei o que eu faço, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa vontade de querer me expressar, eu tenho medo de aparecer. Acompanhem comigo. O exemplo que ela deu, por exemplo, ela tava com um brinco amarelo super bonito. Ah, fiquei muito na dúvida se eu vinha com esse brinco ou não. E dela falou, né, que quando usa o brinco amarelo, se sente insegura, porque sente que vai chamar atenção. E ela tem medo, né, de chamar atenção. Fiquei pensando como que é a força da estrutura, assim, né, do patriarcado e tudo, para fazer as mulheres sentirem tanto medo de chamar atenção por algo tão relativamente simples, né? Tipo, a gente não tá falando que ela tá chamando atenção por estar com uma roupa curta, por estar com alguma coisa. Ela tá chamando atenção por estar usando um acessório que ela gosta. E ela ficou com medo. Aí eu fiquei pensando, né, da onde que vem esse medo? E claro que esse medo vem porque eu imagino que o crescimento das mulheres é tipo, eu não sei o nome daquele joguinho, sabe um joguinho que vai subindo assim os negocinhos, e daí vem um outro e bate assim, ó, tá assim os negocinhos, aí bate e abaixa, então fica subindo os negocinhos e vai batendo e vai baixando em cada um que sobe. Então toda vez que uma mulher se destaca, vai vir alguma coisa externa pra, tipo, pá, voltar ela pra baixo. Querida, não, pá. Aqui, eu não acredito que as mulheres precisam, por conta disso, ficarem presas sem se destacar, né? Então, no que eu acredito? Que você cria uma confiança que vai te fazer, quando vier o ataque, não vai te derrubar, entendeu? Você não vai cair. E para que isso aconteça, tem, claro, diversas formas, e uma delas é a confiança na imagem, porque a imagem é o primeiro lugar em que as mulheres são atacadas. Isso é óbvio. Primeiro destaque que você vai ter algum apontamento sobre a sua imagem. Então, por isso que é tão importante ter essa confiança na imagem que vem desse autoconhecimento, para que você não seja derrubada. Porque eu acredito e quero ver as mulheres cada vez mais se destacando. E eu sei que várias têm essa vontade, às vezes até dentro do coração, mas muito, muito medo. Tipo, o que vai acontecer se eu me destacar, né? E eu não posso dizer que não vai ter nenhum ataque, né? Eu estou aqui, eu estava ontem em um lugar de destaque, né? Mas o que eu posso dizer é que, primeiro, que eu tenho bastante confiança nessa minha presença, que eu fui adquirindo ao longo dos anos, né? Então, eu não tenho tanto medo dos ataques. Essa minha confiança faz com que as pessoas não tenham coragem de falar. Gente, você acha que alguém ia ter coragem de falar alguma coisa sobre um brinco, um look meu? Não tem coragem, não. Né? Pelo menos não na minha frente. E se falou atrás de mim, pouco me importa. Pouco me importa até se falar na minha frente, né? Mas pouco me importa. Então, a imagem é algo que cada vez mais eu busco resolver.
E uma das coisas, por exemplo, que eu sinto agora, que vai chegando aos poucos com a pressão da imagem, é do envelhecimento, né? Eu vou fazer 40 anos, então é claro que começam a vir pensamentos na minha cabeça sobre o que eu deveria ser com 40 anos, e bibibibobó, mas isso falamos em outro vídeo. Eu queria trazer essa conversa aqui, porque eu queria ouvir de vocês, assim, como que é pra vocês essa pressão, sabe, estética? Vocês também sentem que dá medo de se destacar, que pensa muito antes de usar alguma peça com medo do que esse destaque pode acontecer? Se vocês conseguem perceber qual é esse medo real, assim, sabe? É o medo do comentário? É o medo do perigo que as mulheres sofrem na rua? Sabe? Vamos tentar nomear esse medo e entender se ele, algumas vezes, é só um medo sem nome. Quando é um medo sem nome, a gente entende que é cultural, né? Então, também não vai ser possível combater. Então, se não vamos combater, vamos abraçá-lo. Então, acho que essa é uma filosofia bem legal de trazer aqui. Tem muito a ver com o meu trabalho. E muitas vezes eu penso, assim, de como é complexo o meu trabalho, né? Porque eu sinto que eu trabalho com uma área super sensível das mulheres, que é a imagem, né? E eu sou muito, muito respeitosa com isso. Com cada etapa, com a forma que ela se sente. Tipo, eu não gosto de deixar minha cliente se sentindo mal antes dela se sentir bem. O meu papel é sempre fazer ela se sentir melhor em cada etapa do processo. E esse daqui que é o meu look do dia, eu resolvi trazer a mãe escondida. Ela que estava muito bem escondida ali no cantinho, vai comigo lá no café. Né, mãe? I can't read your mind, but your love for rules that change all the time, changing all the time. Why are you always halfway in? Don't be drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love. Estamos saindo do nosso cafezinho da tarde, muito senhoras, né, mãe? Né? E daí? Barriguinha cheia. Gostou? Amei. Tava muito gostoso, gente. Gostou do torrone que você Amei experimentou? os torrone. Até dei de presente uns pra minha filha. Exatamente, comprou uns torroninhos, depois eu mostro pra vocês. Uma delícia. Pra casa. Tchau. Cuidado do gato. Nem temos gato. Bom dia, meu povo. Já estamos no sábado pela manhã. Quase esqueço de levar vocês comigo agora. Eu tô indo fazer um café da manhã e uma reunião com a Lu Signoato, que é uma super amiga minha, artista visual. E a gente lançou juntas um produto físico, que foi uma cartela de adesivos pra roupa, que a gente chamou assim, né? Então, ele já esgotou, logo que a gente lançou, a primeira edição já esgotou. E agora a gente tá pensando em fazer alguma ação com ele diferente. Então vamos fazer reunião hoje de manhã, porque era o único horário que as nossas agendas batiam. Então tô indo lá fazer esse café da manhã / reunião de amigas. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Como vocês puderam ver, esta foi uma semana super intensa. Tem semanas assim, tem semanas assado. Eu tô aqui, hoje é domingo, tô terminando de editar o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí as aventuras da minha semana. Como a semana foi muito intensa, meu final de semana foi mais tranquilo, então eu fiquei mais tempo em casa. Não fiz nada de muitas peripécias, assim, e agora domingo também tô aqui editando, organizando pra semana. Então já tirei minhas cartas do tarô da semana, já organizei minha agenda. Comecei desta vez no domingo. Comentem aqui o que vocês acharam do vlog, estão gostando de acompanhar minhas rotinas, meus looks, tudo que acontece na minha vida. Tudo não, né? Mas uma parte.
Vou continuar nesse formato, por enquanto, estou gostando de fazer. Mas quero muito ouvir vocês aqui nos comentários. Adoro a nossa troca, adoro ler vocês. Então comentem aqui embaixo, por favorzinho, pra continuar me animando a continuar fazendo os vlogs. E se por acaso você chegou até aqui e é nova e não se inscreveu neste canal, se inscreva. Seja muito bem-vinda. Semana que vem temos mais vlogs. Um beijo, até mais. Tchau!